Até aqui, a gente viu que o voto é importante pelo próprio valor democrático, mas a gente viu também que tem um valor financeiro para os partidos. Isso aumenta a responsabilidade do voto, aumenta a responsabilidade do eleitor. Se a gente começa a pensar um pouco sobre aqueles valores que a gente viu, fundo eleitoral, fundo partidário, emendas parlamentares, esses valores de 50 bilhões de reais por ano, isso ajuda a gente a ter uma ideia do real valor do voto. Além disso, a gente falou sobre o custo dos parlamentares, né? A gente paga o salário deles para eles prestarem um serviço. Tudo isso ajuda a pensar sobre esse impacto financeiro do voto. E a gente precisa considerar essa responsabilidade na hora de votar. Essa responsabilidade que não se extingue com a ausência do debate, a imparcialidade, a nulidade do voto, qualquer forma de ausência em relação ao processo eleitoral. Quem diz que não gosta de política contribui com o sistema que critica. A gente viu também na aula passada que a essência da política deve ter como prioridade a vida digna, a felicidade das pessoas. No final desse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre essa questão da felicidade como objeto da política. Mas antes, a gente vai refletir sobre ética e política. Será que a ética é só uma teoria? Ou será que ela é essencial na política? Bom, para começo de assunto, ética e política caminham lado a lado, porque são ramos da filosofia prática. O que significa isso? A gente viu que a filosofia está presente na nossa vida e que ela é um modo de vida. A ética e a política se relacionam porque elas fazem parte de uma mesma categoria das ciências que foi demonstrado, categorizado pela própria filosofia. Aristóteles organizou as ciências em 3 categorias: teóricas, produtivas e práticas. Então, vou falar rapidamente porque eu acho que vai ser importante para a gente entender. As ciências teóricas representam o conhecimento por si mesmo, é aquele conhecimento que não muda. Então, por exemplo, a física, a biologia, matemática, são conhecimentos que na filosofia a gente chama de conhecimentos necessários, ou seja, que não são contingentes, não dependem de nada, eles não mudam, eles são como são. Depois, a gente tem as ciências produtivas. As ciências produtivas dizem respeito a tudo que é atividade, né? Relacionada à produção, à criação, à fabricação. Então, são artes, são ciências produtivas, né? As artes, os artesanatos, a tecnologia, a arquitetura, a medicina, ou seja, tudo que diz respeito ao fazer. Já as ciências práticas, que é a praxis, refere-se à ação humana, que tem um fim nela mesma. Ética e política são ramos fundamentais da filosofia prática. Por isso elas andam juntas. Essa relação é um dos problemas mais debatidos da filosofia. Se referem a essa vida prática, a vida prática do homem. A filósofa Hannah Arendt dizia que a vida humana é caracterizada pela praxis, que diz direito ao trabalho, ao que o homem fabrica e à política. Então não há como escapar dessas 3 categorias da ciência, que fazem parte da vida humana. É por isso que afastar a ética da política desconfigura a política, porque elas devem andar juntas. Esse, aliás, é um dos motivos da despolitização da sociedade, porque existe uma desilusão generalizada com a política por conta da associação da política com a corrupção. Só que a gente não pode generalizar. O que a gente precisa saber é separar o joio do trigo, saber deliberar bem na hora de escolher os políticos. Nesse sentido, o conhecimento é fundamental para resgatar esse interesse pela política. O filósofo alemão Habermas, que faleceu agora em março de 2026, ele
traz essa questão do conhecimento e o interesse, né? A gente precisa ter um interesse para adquirir conhecimento. E esse conhecimento e interesse, ele mostra como elemento fundamental para a política. No entanto, o conhecimento baseia-se na linguagem, e a linguagem não é neutra, ela é ideológica. Então, como assim? A linguagem não é a base do conhecimento? Sim, e exatamente por isso ela é usada como uma arma para despolitizar as pessoas. Como assim? Por meio de teorias falsas, disseminação de mentiras, de teorias de conspiração, essas histórias malucas todas que aparecem por aí, é essa utilização da linguagem como arma. A extrema-direita induz as pessoas a um modo de pensar. E assim se estabelece, por meio da própria linguagem, um modelo centrado no particular, ou seja, não importa a vida do coletivo, não importa a vida da maioria, não importa a vida dos outros, é cada um por si. Então, essa linguagem que vai sendo colocada faz as pessoas pensarem dessa forma. E isso impõe um mundo dominado pela mercadoria e pelo dinheiro, porque quem tem mais pode mais, certo? Então, parte dessa desilusão da política é resultado de uma manipulação do pensamento que ocorre por meio da linguagem, uma tática que impõe uma ideologia que ignora o coletivo. Com isso, as pessoas perdem o parâmetro essencial da política, que é o bem da maioria, e elege políticos que fazem esses discursos, que são moralistas, mas que têm como único objetivo atingir a emoção das pessoas. Esse político, que não tem compromisso com a sociedade, é o político mais corrupto. E quanto mais pessoas acreditam nesse tipo de discurso, elegendo esses oportunistas, mais corrupto se torna o sistema. Porque são eles que corroem a máquina por dentro e drenam os recursos que deveriam ser destinados à educação, saúde, moradia, segurança, etc. Isso gera frustração e desencantamento com a política e vira uma bola de neve. Por quê? Quanto mais despolitizada uma sociedade, mais corrupto se torna o sistema. Comece a prestar atenção na linguagem, nas palavras que chegam até você. Comece a passar essas coisas que você ouve por um filtro crítico. Aos poucos, você vai perceber como funciona esse sistema, como funciona esse mecanismo e passa a ser uma pessoa politizada. Não no sentido de repetir o que diz um político oportunista, como um Nicolas Ferreira da vida, por exemplo, mas no sentido de pensar com a própria cabeça. Na medida que você reconhece a existência desse tipo de manipulação, você passa a se proteger contra esse tipo de manipulação. A quem interessa pessoas politizadas que levam a ética em consideração para escolher um candidato? Certamente não interessa a políticos corruptos. Para sair dessa situação, Habermas propõe que a linguagem seja utilizada como um agir comunicativo, um modo de relacionar-se com os outros e tenha por objetivo compreender as pessoas e não usá-las em benefício próprio. É nesse sentido que a ética assume importância fundamental na política. Ela deve ser uma ferramenta do cidadão engajado com a política e deve ser um dever de homens e mulheres que são eleitos para representar o povo. Ter a consciência disso é a chave para transformar a política para que ela funcione para aquilo que é a essência da política, pelo bem de toda a sociedade. Immanuel Kant explica a ética como uma ideia, a ideia de imperativo categórico,
que é não fazer nunca aquilo que não possa tornar-se uma máxima universal. Além disso, a pessoa ética é aquela que trata a si mesma e ao outro sempre como um fim e não como um meio. Então, a ética de Kant é fundamental na ideia do dever, que é chamada de ética deontológica. Deontologia deriva do grego deon, que significa dever. Então, deontologia seria a ciência do dever. O político tem um dever com a sociedade, que é o dever de agir com ética. A relação entre ética e política é vista em Kant, mas também em Marx, especialmente com referência aos direitos fundamentais do homem e à divisão mais justa. Então, a ética passa a ser também uma questão de justiça. A ética diz respeito à ação individual, que seja justa em relação ao coletivo. Então, busca-se fazer o que é certo, o que é justo, o que é melhor para a vida em grupo, para a vida em sociedade. E na política, busca-se a ação coletiva. Como se vai governar e em que direção? Que direção é essa? Nós sabemos que em uma sociedade democrática existem duas posições, direita e esquerda, mas nós temos clareza sobre essas posições. Vamos entender melhor. O filósofo italiano Norberto Bobbio explica qual é a diferença entre direita e esquerda de uma forma muito didática. O critério fundamental para diferenciar direita e esquerda é a atitude perante a igualdade. A esquerda busca a redução da desigualdade, enquanto a direita considera a desigualdade como algo inevitável. Ele diz: o elemento que melhor caracteriza as doutrinas e os movimentos que se chamam de esquerda e, como tais, têm sido reconhecidos é o igualitarismo, desde que entendido não como uma utopia de uma sociedade em que todos são iguais em tudo, mas como tendência, de um lado, a exaltar mais o que faz os homens iguais do que o que os faz desiguais, e de outro, em termos práticos, a favorecer as políticas que objetivam tornar mais iguais os desiguais. Enquanto a esquerda defende justiça social, inclusão e igualdade de direitos, a direita defende o mérito individual, a tradição, a hierarquia, a liberdade econômica sem intervenção nenhuma do Estado. Norberto Bobbio descreve a extrema-direita como doutrinas e movimentos anti-igualitários, dos quais creio ser supérfluo indicar exemplos históricos bem conhecidos como o fascismo e o nazismo. A extrema-direita no Brasil é o bolsonarismo. Todo partido bolsonarista é considerado de extrema-direita. Como a gente viu na configuração do Congresso Nacional, quando a gente mostrou a distribuição das verbas parlamentares, dos orçamentos, fundo partidário, fundo eleitoral, orçamento secreto, é o PL que tem hoje a maior bancada. Por isso é tão importante mudar a configuração do Congresso Nacional, porque ele é hoje um congresso de extrema direita. Já a centro-esquerda, que seria doutrinas e movimentos simultaneamente igualitários e libertários, para os quais podemos empregar a expressão socialismo liberal. Nela, compreendo todos os partidos social-democratas, em que pesem suas diferentes praxes políticas. Posições de esquerda e direita fazem parte da democracia, mas elas precisam de valores éticos. A extrema-direita escapa ao jogo democrático porque ignora completamente esses valores éticos. Quando os valores éticos deixam de ser observados em nome do moralismo, do autoritarismo, do nacionalismo, o que se instala pela extrema-direita é ódio ao Estado, extremismo religioso,
não aceitação das diferenças, demonização do outro, violência e racismo de todas as formas. Estas são as características da extrema-direita, que congrega as forças do neoliberalismo. Seria o quê? Favorecimento do capital. Reparem na importância que estes grupos dão ao mercado. Repressão do trabalho. Lembrem de todos os direitos trabalhistas que têm sido aniquilados, derrubados, destruídos por estes parlamentares conservadores. Extinção do Estado Social, ataque às igualdades e exaltação da liberdade em detrimento da questão da ética, que é essencial para a convivência humana. Ataque à ciência, ataque às autoridades, promoção de agressão pública sem precedentes. A extrema-direita incentiva a barbárie, porque desconhece a gentileza. Rejeição dos fatos e dos argumentos racionais. É o universo paralelo. Promoção de uma confusão entre patriotismo e militarismo, religiosidade e família, discriminações de todos os tipos, desrespeito à dignidade humana e oposição a tudo que vem do outro, as ideias, as culturas, as religiões, por aí vai. É aí que surgem slogans como Make America Great Again. E os que se consideram patriotas vestem um boné com essa frase. Já a esquerda tem como bases a democracia constitucional, ou seja, vale o que está na Constituição, oportunidades para todos, a igualdade racial, de gênero, sexual, os direitos sociais, direitos do trabalhador, uma defesa que interessa a todo mundo, a todos os brasileiros, todos os trabalhadores, educação pública, que deve ser, desde Platão e Aristóteles, prioridade de qualquer governo sério. A saúde como garantia à vida, o direito de sonhar com uma vida melhor, liberdade para trabalhar e ser feliz. Quando a gente fala em liberdade, aliás, é sempre bom lembrar que a extrema-direita sequestrou essa palavra, mudou o seu sentido para fazer exatamente o seu contrário e aprisionar o que o ser humano tem de mais importante, que é a capacidade de pensar. No livro Nas Ruínas do Neoliberalismo, a professora e cientista política Wendy Brown afirma que a direita mobiliza um discurso de liberdade para justificar suas exclusões, às vezes violentas, e que visam reassegurar a hegemonia branca, masculina e cristã, e não apenas expandir o poder do capital. Os valores éticos precisam ser considerados na hora do voto, para garantir que a política esteja a serviço do povo. A felicidade de uma nação e seu povo é o fim da política. Para a gente falar de felicidade, como ela é o maior e único objetivo da política, vamos voltar à filosofia clássica de Aristóteles. Para Aristóteles, toda ação tem um fim como objetivo. Esse fim, muitas vezes, não é um fim em si mesmo, mas um meio para se alcançar um fim maior. Isso gera uma sequência de fins que convergem para um fim maior, que é a felicidade. Então, todas as nossas ações têm como objetivo a felicidade. Queremos ser felizes, mas a felicidade diz respeito também ao meio em que vivemos. Nós dependemos que o meio proporcione as condições para a vida boa. Essas condições só podem ser garantidas por meio da política. A política do bem é aquela que nos dá condições para sermos felizes. Por isso é importante a ação do Estado para garantir direitos sociais, educação, o crescimento que gera
oportunidade de trabalho. É por isso que a meritocracia que a direita defende não funciona. Então, o bom político age para a execução da boa política, de modo a nos entregar o que esperamos dela. A felicidade descrita por Aristóteles é a possibilidade de viver num meio justo e igualitário, que seja possível encontrar oportunidades para a autorrealização. Mas não é só isso, não basta ser comprometido com o bem da população para que a pessoa seja um bom político, uma boa política. O comportamento ético dessas pessoas afeta a coletividade. Muitos políticos da extrema-direita acreditam que a política não precisa estar associada à moralidade do político. A gente encontra a questão moral no discurso da extrema-direita, mas é sempre uma cobrança moral em relação ao outro. É aí que nasce o problema da corrupção política. À medida que, em geral, todos querem tirar o máximo proveito pessoal enquanto estão no exercício da atividade política. Quem não se lembra de Bolsonaro dizendo que não ia esperar que a justiça prejudicasse a sua família? Eu não vou esperar foder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. Então, o político não comprometido com o coletivo, ele acaba priorizando seus interesses pessoais, mesmo que isso signifique prejudicar as pessoas. O político que não tem a felicidade do povo como objeto do seu trabalho não é um político virtuoso. Então, o que a gente precisa, o que a gente deve buscar no currículo desse funcionário, desse candidato que vai trabalhar para nós como um parlamentar, como um senador, como um deputado, como um presidente, o que a gente precisa buscar é a virtude no currículo desse candidato. A virtude é essencial para o político. Na próxima aula, nós vamos conhecer o conceito de virtude para Aristóteles. A virtude é o próximo tópico, é a próxima aula desse mini curso de política. Espero que você esteja acompanhando. Se você perdeu a primeira aula e a introdução, assiste. Eu acho que ajuda a pensar, ajuda a despertar algumas ideias para as conversas que a gente pode ter sobre política. Acho que ajuda a despertar um pouco da vontade, do desejo de participar da vida democrática. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima semana e um abraço.